és como eu e passas grande parte do teu tempo a ver anime ou a ler mangá, já passaste por esta fase. Estás a ver um anime romântico em que eles estão timidamente os dois a olhar um para o outro, ou a tentar dar as mãos, ou até a dar o primeiro beijo, mas chega um ponto da tua vida em que tu olhas para o ecrã e pensas: isto é tudo muito bonito, mas a vida real não é assim. E foi precisamente a partir do momento em que eu percebi isso que eu comecei a entrar noutro género do romance que não se foca tanto nestes primeiros anos a tentar descobrir o amor, mas sim em relações muito mais maduras, e esse género é o josei. Olá, eu sou a Joana, mais conhecida por It's Me, Nana Here, e bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal da Chicoreto, em colaboração comigo, por isso não se esqueçam de subscrever aos dois canais, tanto da Chicoreto como ao meu, que vão estar aqui em baixo, e esta é uma nova série aqui no canal em que cada um de nós, cada um dos integrantes da Chicoreto, vai falar sobre uma especialidade que eles percebem muito, e no meu caso eu vou começar os vídeos por falar de josei. Para quem não sabe bem o que é que eu estou a dizer e o que é que significa josei, josei é uma demografia que é direcionada especificamente para mulheres jovens adultas. Mas não precisam de ser só mulheres e meninas a verem este tipo de animes, podem ser rapazes também. Aqui o ponto central é que se concentra em histórias com uma vivência mais adulta. É aquele género de anime em que finalmente a personagem que vocês estão a ver já saiu da escola, se calhar agora está a estudar na universidade, ou então até acabou de arranjar o seu primeiro emprego. São esse tipo de histórias em que a personagem aprende a viver neste novo mundo que é a vida adulta. Eu gostava muito de shoujo e quando estava a estudar na escola era aquilo que eu mais consumia, eram histórias românticas escolares. No entanto, depois quando eu comecei a crescer, eu comecei a perceber que já não me identificava com esse tipo de histórias e então precisava de algo diferente. Peguei pela primeira vez em Nana, que é da autora da Ai Yazawa, vi o anime do início ao fim, adorei e achei um anime bastante maduro para aquilo que eram as outras histórias que eu costumava ver. E é por isso que eu gosto tanto deste género de anime e na verdade é aquilo que eu mais vejo atualmente, e por isso hoje aqui eu venho-vos trazer 5 recomendações de josei obrigatórias que vocês têm que ver e que de certeza que vocês vão gostar. A primeira recomendação que eu tenho para vocês chama-se Kids on the Slope, ou em japonês Shakamichi no Apollon. É um dos meus animes favoritos. A história passa-se nos anos 60 e segue o Kaoru, que é um pianista muito introvertido, e também outro rapaz que se chama Sentaro, que é um baterista. Eles os dois conhecem-se na escola e surge aí uma história tão intensa que é melhor do que qualquer romance. Isto não é um BL, mas eu posso dizer que é tipo um bromance. Está mais para aí virar. O anime mostra que o verão em que eles se conheceram mudou completamente tudo e surgiram questões muito existenciais nos dois. Mostra que naquela altura havia um choque de classes muito grande, que ainda existia um dilema da adolescência que eles os dois estavam a tentar ultrapassar e principalmente o seu amor pela música, e é isso que os une aos dois. É uma história muito bonita, bastante melancólica até, e tem uma vibe muito diferente. O segundo anime que eu vos quero recomendar chama-se Nodame Cantabile e é o meu comfort anime e na verdade está no meu top 3 de animes favoritos, e também é um anime sobre música. Se calhar o meu vídeo devia ter sido sobre animes de música e não animes de josei. Nodame Cantabile tem várias temporadas e segue o Chiaki, que é um rapaz que estuda na universidade e quer se tornar maestro. E ele na universidade acaba por conhecer outra rapariga que é bastante desajeitada e muito excêntrica, que acaba também por ser a sua vizinha de apartamento, e ela estuda piano. E em vez de ser aquele romance lamechas e clichê, é uma história sobre eles os dois tentarem conciliar as suas vidas pessoais com as suas carreiras, os seus egos e também as suas personalidades muito teimosas. E se vocês estão na dúvida de como é que haviam de começar a ver animes de josei, Nodame Cantabile é a minha recomendação máxima para vocês entrarem neste género, porque não só tem aquela parte de romance, como também tem aquela parte de comédia e obviamente junta tudo aquilo que é bom no josei, que são as relações interpessoais. Agora, se vocês preferem não um anime assim excêntrico de comédia como Nodame e querem uma coisa assim mais calma, sombria e misteriosa, então têm que ver Natsuyuki. Esta história passa-se dentro de uma florista e o personagem principal apaixona-se pela dona dessa loja. No entanto, a dona dessa loja é viúva, ou seja, o marido dela já faleceu há algum tempo. E isto teria tudo para ser uma boa história
em que ela ultrapassa o luto e fica com o personagem principal. Mas não é isso que acontece. Isto é um triângulo amoroso entre o personagem principal, a rapariga que é viúva e o marido que está morto e que agora é um fantasma que habita na floresta e não consegue seguir em frente. E é um anime que vos faz pensar muito e retrata muito o luto e a forma como as pessoas se calhar não conseguem sempre seguir em frente e deixar o passado no passado. É um anime esteticamente muito bonito, acaba por ser também um bocadinho poético e mesmo que tenha alguma comédia ali à mistura, o que vocês vão retirar deste anime no final é que vocês vão ficar a pensar profundamente sobre aquilo que é o amor e como é que é amar alguém. O próximo anime que eu vos vou recomendar chama-se Kurage Hime, ou então em inglês Princess Jellyfish, e pessoalmente é um dos meus favoritos de sempre também. Desta lista toda eu acho que é o mais famoso e o mais conhecido e eu acho que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar sobre ele. A história passa-se dentro de um prédio onde só vivem mulheres otakus, e aqui eu uso o termo otaku não como pessoa que gosta de anime, mas sim como pessoa que é obcecada por alguma coisa em específica. Por exemplo, uma delas é obcecada por alforrecas, outra é obcecada por comboios, e outra é obcecada simplesmente por factos históricos. E o objetivo principal delas é confinarem-se naquele prédio e não saírem lá para fora e simplesmente evitarem qualquer pessoa que seja considerada como trending ou pessoas da moda. Simplesmente elas são antissociais. Só que isso tudo muda quando a personagem principal, que é Tsukimi, conhece uma mulher linda. É a mulher mais bonita que ela já viu em toda a vida, só que na verdade não é uma mulher, é um homem que se veste de mulher. É uma comédia muito gira e que toca em pontos muito específicos e muito importantes, que é a insegurança feminina e o facto de sermos quem nós somos é o suficiente e que nós devemos gostar de nós como nós somos. Mesmo que tenhamos os nossos problemas e tenhamos as nossas opções, isso não faz com que nós sejamos menos importantes que os outros e é importante gostarmos de nós como nós somos. E por fim, o quinto anime que eu vos quero recomendar para vocês entrarem dentro do género de Josei chama-se Uzaki Drop. E eu acho que é o mais diferente destes todos que eu recomendei até agora. Segue o Daikichi, que é um homem solteiro de 30 anos que descobriu que o seu avô teve uma filha há pouco tempo e que ninguém na verdade quer saber dela. E isso faz-lhe muita confusão e então o que ele decide é pegar na filha do avô, que se chama Rine, e acolhê-la na sua própria casa e simplesmente educá-la para que ela se torne uma boa pessoa. E aqui não há uma grande revelação ou um grande plot twist, simplesmente seguimos eles os dois, o Daikichi e a Rine, ao longo do seu dia-a-dia e como é que as suas vidas mudaram agora que eles estão a viver juntos. Fala muito sobre o que é a paternidade, sobre os erros que os pais cometem a educar os filhos e principalmente sobre o amor entre os dois. É uma das coisas mais fofinhas que eu já vi até hoje. Eu recomendo imenso o Uzaki Drop, é muito, muito giro. Na verdade, aquilo que eu retiro sobre o meu expertise e o meu amor sobre a Josei é que eu não estou a descredibilizar aquelas histórias românticas de secundário em que eles timidamente tentam dar o primeiro beijo. Simplesmente aquilo que eu gosto tanto no Josei é que continuamos a ter esse tipo de romances, mas um bocadinho mais upgraded. Porque este tipo de animes mostra o lado mais humano que nós temos na ficção. E perceber que nem tudo precisa de ser perfeito, que pode existir erros, que as pessoas podem mudar e crescer com as novas vivências e novas descobertas que elas vão fazer na vida. Por isso, pega nas sugestões que eu te dei agora neste vídeo e vê aquela que mais te identificas, porque existe sempre um anime Josei para cada parte da nossa vida. E haverá sempre uma história que vai sempre falar mais de contigo do que outras e podes esquecer completamente os clichês, porque o Josei não costuma ter disso. Mas agora eu quero saber o vosso lado, quero saber se vocês já conheciam este género de Josei e se vocês têm recomendações para além daquelas que eu dei aqui no vídeo. Deixem aqui nos comentários o que é que vocês gostavam que nós falássemos aqui no canal de outro género. E claro, não esqueçam de subscrever aqui ao canal da Chicoreto para mais vídeos como estes e se quiseres fazer parte da nossa equipa, basta mandar-nos uma mensagem e torna-te num youtuber, tiktoker ou streamer aqui para a Chicoreto. Vemo-nos no próximo vídeo, até lá, tchau, tchau!